Muito bom! Vitor Clay, Avião de Papel, linda música. Para começar bem o nosso dia, para a gente estar junto hoje, mais uma sexta-feira. Eu, Sidney Levi, você aí do outro lado dessa pecinha pela qual você acompanha o programa Life, aqui pela Rádio Volt, FM 87,9, Energia Inteligente. Eu não canso de falar o slogan dessa rádio porque, de fato, a proposta é lançar uma ideia nova na sua mente. Tirar você dessa mesmice, dessas músicas que muitas vezes não acrescentam nada em você, que simplesmente acompanham tendências de mídia, que simplesmente acompanham tendências de moda e não acrescentam nada em você, muito pelo contrário, falam o tempo todo de traição, falam o tempo todo de desregra, diminuem a imagem da pessoa e denigrem a imagem do próprio ser. Aqui não, aqui a proposta é evoluir, aqui a proposta é avançar. Muito obrigado pela sua presença que está aqui hoje conosco, pela Rádio Volt FM. Mas essa sexta-feira, véspera de final de semana, já está preparando o seu final de semana para hoje? Já está preparando o seu final de semana, programando aquilo que você vai fazer, as pessoas com quem você vai estar, as coisas que você vai produzir e interagir com as pessoas com quem você vai produzir e interagir? Muito bem, prepara, programa, faça o possível para que essas realidades se transformem e se materializem na sua vida. Não simplesmente que elas tomem forma, né? Não simplesmente que elas tomem forma dentro de você, mas para que elas possam se transformar, tomar forma também dentro das pessoas que você ama e serem realidades para as pessoas que você ama. De nada vale um sorriso superficial. De nada vale um sorriso superficial. Nós temos que sorrir com a alma e tirar o que de mais belo existe dentro de cada um de nós para oferecer aos outros. Porque senão perde um pouco do sentido essa coisa da gente permitir que o nosso pior chegue aos outros. Perde um pouco do sentido e nós precisamos ter sentido em tudo aquilo que fazemos. Nós precisamos buscar o sentido em tudo aquilo que fazemos, temos e somos. Muito bem, hoje o programa mais uma vez não está sendo transmitido ao vivo, ainda estamos resolvendo esses problemas técnicos. O programa não está sendo transmitido ao vivo por nenhuma rede social, mas ele está sendo gravado. Para quem quiser ver, assistir esse programa posteriormente, ele vai estar tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no site, no sistema da Fraters, né? O sistema da ONG Fraters, www.ong-fraters.com. Lá você pode acompanhar todos os programas e todas as lives que nós estamos desenvolvendo aqui constantemente, ok? Então, e lá você pode até ter outras informações também, adquirir os nossos produtos, ajudar essa ONG que precisa tanto da sua ajuda, haja visto que nós não temos parcerias políticas e nem públicas. Nós não pegamos dinheiro público, nunca precisamos e, quiçá, nunca precisaremos. Isso eu falo com muita propriedade porque hoje em dia, principalmente no terceiro setor, que é o setor das ONGs, das instituições, existe muita falta de credibilidade justamente porque as pessoas não estão lá por vocação. Não é mais um voluntariado, porque o voluntariado é quando você vai porque você quer fazer aquilo e não porque você é simplesmente remunerado. Não sou contra a remuneração do voluntário, mas eu acho que o voluntário é um vocacionado a fazer aquele determinado trabalho social em prol do outro. Ele se desloca para ir de encontro ao outro. E isso que é bonito do voluntariado. Isso acabou no Brasil. Hoje em dia existe, assim como a Lei Rouanet faz com a cultura, hoje em dia existe todo um sistema que agrega esses fundos, né? Fundos do tipo do FIA, né? O Fundo da Infância e Adolescência, fundos da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura. Então são dinheiros que são meio controlados e até existe destino próprio. Muitas vezes não adianta muito você pleitear esse tipo de verba, porque de fato ela só vai estar disponível para quem faz parte do sistema. Por quê? Porque faz o dinheiro retornar de alguma forma, porque beneficia de alguma forma alguém que talvez não esteja capacitado para isso. Então, e nós precisamos lutar para que o Brasil seja um país onde as pessoas exerçam o papel público, né,
preencham os cargos públicos por competência e não por QI, não por quem indica. De fato, é uma realidade cruel essa nossa, onde nós estamos cada vez mais submissos a pessoas incapacitadas para aquilo que fazem. É uma realidade triste, mas é uma realidade para a questão política, para o nicho político aí. E o nosso assunto de hoje, na verdade, não vai dizer respeito especificamente a essa situação relacionada à política. Hoje nós vamos falar de algo muito mais agradável. Hoje nós vamos falar de algo muito mais positivo. E é interessante aqui que nós vamos abordar um tema que todo mundo diz praticar, mas será que pratica de fato? Será que exerce de fato? Eu acredito que seja uma das situações mais difíceis de você abordar quando você fala sobre isso. E a pergunta que eu quero começar dizendo para você hoje: você é grato? Você sabe o que é gratidão? Muitas pessoas falam obrigado. Muitas pessoas falam gratidão. Muitas pessoas dizem graças. É interessante a gente perceber essas variáveis das palavras, mas eu sou alguém que dou muito valor às palavras. De uma forma muito introspectiva, eu dou muito valor às palavras. As palavras, para mim, têm um significado circunstancial. Se nós soubéssemos o significado real das palavras, talvez não tivéssemos tantas contendas, tantas brigas, tantas discussões, por questões sem estrutura. Seria o simples fato de prestar atenção no que foi dito e tentar entender da forma como ele quis transmitir. Mas para isso nós precisamos entender o significado real das palavras. Precisamos compreender de fato o sentido que as palavras têm na nossa vida. Então, dizer gratidão, muitas vezes, as pessoas falam isso por modinha, modismo, né? E associam isso até um tema tão sério e científico como é o da física quântica, que nós abordamos sempre aqui nos nossos programas, mas na verdade não tem muita relação com isso, essa modinha, não tem muita relação com isso. Aí as pessoas começam a abordar uma perspectiva mais mística do mundo e da realidade à sua volta, e a partir daí não falam mais obrigado, falam gratidão. Mas será que elas estão praticando realmente gratidão? É interessante porque você não vai encontrar esse significado dessas palavras nos dicionários comuns. Eu indico muito para esse tipo de verbete o dicionário Roas, né? Principalmente porque ele vai fazer uma exegese dessas palavras, vai buscar a fundo o que essas palavras significam e o contexto, o berço onde elas são aplicadas. Então, por isso talvez seja tão fundamental que nós conheçamos o significado real das palavras. Não é aquilo que você lê no dicionário, numa leitura rápida, simples, numa busca rápida na internet, você clica lá numa rede de busca, num site de pesquisa, e aí o primeiro resultado que aparece para você, você vai lá, que é o Wikipédia geralmente, você vai lá no Wikipédia, clica e ali já sai o resultado dessa palavra. Presta bem atenção, porque o Wikipédia é um site de pesquisa, um site de conceitos, de pesquisas, de traduções, enfim, um site de traduções de sentidos, né, de expressões ou até mesmo de palavras de uma forma geral, pensamentos, enfim. E você vai lá no Wikipédia e acredita em tudo que o Wikipédia diz. Cuidado, o Wikipédia pode ser escrito por qualquer pessoa. Você pode ir lá e dar a sua contribuição no Wikipédia. Se ela vai aparecer ou não, é uma outra questão. Mas qualquer pessoa pode dar a sua contribuição no Wikipédia. E muitas vezes a pessoa também não sabe e vai lá e contribui com o Wikipédia sem saber. Então faça uma busca mais profunda. Verifique muitas vezes a origem real da palavra, porque muitas vezes você acha que a palavra veio do latim, mas o latim é só uma tradução da palavra que antes era grega ou era hebraica, até aramaico, né, que passa por várias traduções, tem várias raízes, o próprio aramaico, o próprio grego,
tem várias raízes. Então é muito importante que você tenha essa perspectiva das coisas que você vai estar lendo e traduzindo para você. Mas eu, sem muitas delongas, eu quero iniciar aqui porque nosso tema hoje é muito especial, né? A gente vai falar sobre essa perspectiva da gratidão e a perspectiva do obrigado. Vamos parar nessas duas. Eu poderia trazer outras aqui, mas vamos parar só nessas duas. A maioria das pessoas diz sem nenhum tipo de receio obrigado. E a verdade é, antes de dizer obrigado, consciente daquilo que significa essa palavra, do que simplesmente dizer gratidão sem saber o que significa a palavra gratidão. A realidade é que gratidão e obrigado são duas circunstâncias bem diferentes. Né? A palavra obrigado, se você for acompanhar uma tradução mais literal de obrigado, você vai perceber que é estar forçado a algo. Né? Eu vou até procurar aqui uma significação mais teórica para você. Significado de obrigado. Obrigado. E você pode fazer essa busca também. Não precisa acreditar nas coisas que eu estou falando aqui não, ok? Ó, significado da palavra obrigado. O Wikipedia, até não foi do Wikipedia que agora não, que saiu o primeiro resultado. Mas vamos lá. Significado da palavra obrigado, né? Muito obrigado, obrigado, que as pessoas dizem muito, né? O que é prescrito, né? Um adjetivo. Então vem no número 1. O que é prescrito, imposto por lei, pelo uso, convenção e etc. Obrigatório. Então está associado à obrigação. A palavra obrigado está associada à obrigação. Quando você diz obrigado para uma pessoa, você na verdade pode até estar com a intenção de transmitir a ela um sentimento de alegria por essa pessoa ter te prestado um favor, mas na verdade o que essa palavra significa é a obrigação de transmitir uma mensagem de que você recebeu algo. É isso. A obrigação de transmitir uma mensagem de que você recebeu algo dessa pessoa. Então você diz obrigado. Alguém você chega numa lanchonete e você pede um exemplo muito legal para isso. Você chega numa lanchonete e a pessoa que está na lanchonete, o atendente da lanchonete, te atende com muito carinho, te atende com muita prestatividade, e essa pessoa diz para você o seguinte: fulano, o que você deseja? E aí você diz assim: eu gostaria de um cafezinho. Supondo, eu gostaria de um cafezinho. E aí essa pessoa te serve um cafezinho e você diz o quê? Obrigado. Correto? Aí você, ao tomar o cafezinho, vai e paga o cafezinho a essa pessoa. E aí essa pessoa vai devolver-lhe o troco, ou então o dinheiro já está certinho, e a pessoa lhe diz o quê? Obrigado. Geralmente acompanhado de um volte sempre, alguma coisa assim. Existe alguma relação de beneficiamento nessa situação? Não. Você está pagando por um serviço e essa pessoa está agradecendo pela sua compra. Mas não que estejam recebendo algum beneficiamento dessas pessoas nessa relação. Você está conseguindo entender? É uma relação onde existe uma troca de serviços. E essa troca de serviços não impõe que você esteja agradecido necessariamente, mas impõe que você informe o outro de que você recebeu algo. E como é que você informa o outro? Obrigado. Você é obrigado a informar o outro que você recebeu algo. Né? Olha aqui o que diz no número 2, no significado aqui, desse dicionário aqui, que eu nem sei qual que é. Teriam vários significados, mas a maioria vai trazer essa interpretação para você. Que se sente devedor, no número 2 diz assim: que se sente devedor de um favor, de uma amabilidade, agradecido ou grato. Isso não se emprega a palavra obrigado na sua tradução exegética, tá? Isso aqui é o que está no dicionário, tá? Aí vem algumas outras colocações aqui. Porém, olha que interessante o que diz no número 2. Obrigado significa que se sente devedor de um favor. O que eu acabei de dizer para você? Uma pessoa que te serve com um café numa lanchonete onde você compra esse café, né? Tá conseguindo acompanhar comigo o raciocínio? Uma pessoa que te serve com esse café numa lanchonete onde você pediu esse café, você entrou para tomar esse café, pediu o café e a pessoa te serve com esse café, você se sente devedor de um favor. Então, por quê? Porque ela está te servindo. Então, você precisa informá-la de que você está
recebendo esse café, de que você recebeu esse café. Como é que você informa? Obrigado. Né? Obrigado. Não é uma circunstância onde de fato você deva este favor. Porque existe uma troca, você está pagando por esse café, ela está te servindo esse café no momento em que você precisa tomar o seu café, ela está ali à sua disposição. E toda essa situação acontece dessa forma. Mas isso não impõe um débito de uma pessoa para com a outra. No segundo bloco eu vou trazer para a gente a perspectiva sobre a palavra gratidão, porque por enquanto a gente está com a palavra obrigado. E é interessante que as pessoas cultuam as modinhas de uma forma muito interessante. As pessoas cultivam as modinhas de uma forma muito interessante, como se isso fosse algo assim que, de fato, né? Vou falar gratidão agora, mudei, vou falar gratidão e por isso vai mudar para a pessoa que ouve. Mentira, não muda nada, porque o que muda é a frequência que você emana de dentro de você. Esse campo magnético que você tem em torno de você, ele é que emana uma frequência de gratidão ou de obrigado. Se você não mudou interiormente, não tem sentido nenhum mudar a expressão que você fala. Você está fazendo, na verdade, uma experiência chamada na igreja primeva, né, lá com os monges, os antigos padres do deserto ou pais do deserto, antigos religiosos, né, principalmente ali da era da era depois, logo depois ali do quarto século principalmente, você está desenvolvendo a perspectiva de um exercício espiritual chamado de praxis. Quando você fala uma coisa esperando que o seu corpo, a sua vida, viva a perspectiva daquela coisa que você falou, isso se chama praxis, mas ela tem tanto efeito quanto um placebo, se a intenção interior não é a de mudar. Você sabe o que é um placebo, né? Placebo é um comprimido, uma cápsula, qualquer coisa que seja associada a um remédio que você dá para a pessoa, uma cápsula cheia de farinha de trigo ou de açúcar, é um comprimido de farinha de trigo. Você dá para a pessoa, ele não tem efeito nenhum, é farinha de trigo. Mas você fala para a pessoa que é um remédio e a mente da pessoa condiciona aquilo a mudar e melhora a dor de cabeça, melhora a dor no estômago, melhora a pressão, melhora, porque a mente, ela é muito acima do corpo. Na verdade, o corpo habita na mente. O corpo habita dentro da mente, não o contrário, não é a mente que habita dentro do corpo. Aí eu já fiz um programa sobre isso e você vai associar isso ao seu psicólogo, a questão do cérebro. A mente não é o cérebro, a mente é muito maior do que o cérebro. O cérebro habita dentro da mente, o corpo habita dentro da mente, a consciência habita dentro da mente, a inconsciência habita dentro da mente, né? O espírito habita dentro da mente. A mente é esse lugar muito maior que abriga todas essas coisas. Então a gente precisa compreender essas situações para que de fato nós tenhamos uma visão melhor do que nós somos, né, na realidade. Então você dá um remedinho, né, chamado de placebo, que não tem efeito nenhum para a pessoa e diz que é um remédio poderoso, aí ela toma aquilo consciente de que é um remédio que vai melhorar ela. Não foi o remédio, foi a mente dela que melhorou ela. Foi a mente dela que a curou, né? A experiência da praxis tem o mesmo efeito. É o mesmo efeito tem o mesmo efeito do placebo. Certo? Você fala, esperando que você vá viver. Só que a gente precisa condicionar que quando a gente transmite a informação para alguém, observa bem para você ver, é necessário ter esse canal de discussão, né? Como a rádio, por exemplo. A mensagem chega aí, no seu aparelho, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, no seu radinho de pilha. A mensagem chega aí para você agora. É muito interessante isso. Por que a mensagem chega? Porque existe um canal. No caso do obrigado e do gratidão, o canal é você. Então, imagina você, a Rádio Volt, sem potência nenhuma de transmissão de informação. Essa mensagem chegaria até na sua casa? Essa mensagem chegaria para você com essa qualidade de áudio? Você estaria ouvindo a minha voz de veludo neste momento, aí do outro lado desta linha? Não. Você não estaria ouvindo.
Voz de veludo foi só uma brincadeira, viu, gente? Eu não sou radialista, né? Então, você nesse momento não estaria ouvindo a Rádio Volt se ela não tivesse potência de emissão de transmissão. Assim é com você. Sem a frequência certa, sem a potência certa da gratidão ou do obrigado, essa mensagem chega distorcida às outras pessoas. Então não adianta nada você falar gratidão ou falar obrigado. O que você entende pela palavra obrigado? O que você entende pela palavra gratidão? Compartilha com a gente, entra lá no site da Fraters, www.ong-fraters.com. Você tem lá o meio de contato lá, manda um e-mail pra gente, manda uma mensagem pra gente, falando o que você entende da palavra gratidão e o que você entende da palavra obrigado. Bom, já lancei uma perspectiva legal pra gente sobre a palavra obrigado, né? E nós percebemos que a palavra obrigado traz um significado um tanto quanto diferente daquilo que nós imaginávamos. Apesar dela ser utilizada comumente, e eu acredito que seja a palavra mais própria para a maioria das relações diárias, é a mais própria. Eu sou muito literal quando eu uso gratidão e quando eu uso a palavra obrigado, porque eu percebo que são os sentimentos que eu estou sentindo naquele momento. Transmitir isso às pessoas da forma real, né, seja mais importante do que ficar tentando passar a imagem de alguém que é grato o tempo todo, né? De fato, eu não sou grato o tempo todo para as pessoas. Não é qualquer ação das pessoas que me faz ser grato. Eu não sou obrigado a ser grato por uma relação de interesses, como é a maioria das relações do cotidiano. As relações onde eu estou comprando um produto, onde eu estou vendendo um produto, um atendimento terapêutico que eu faço, eu não sou obrigado a ter uma relação de gratidão para com aquela pessoa. Eu sou obrigado, sim, a ter uma relação talvez um pouco diferente, né, mais ligada ao sentimento de estar prestando um bom trabalho, mas não de gratidão, porque é uma troca. Ele está ali para ser atendido, para se tratar, e eu estou ali para tratá-lo. E por isso, a maioria dos meus pacientes pagam pelo tratamento. Eu não posso sentir-me grato por isso, e ele também não pode se sentir grato por isso, né? Agora, se isso se desenvolve no campo emocional, aí já é diferente. Nós vamos falar sobre isso agora. O que é gratidão de fato? Nesse caso que eu falei anterior, isso é um obrigado, né? Então, eu sinto que eu tenho que informá-lo que eu recebi alguma coisa, o pagamento devido por um bom trabalho prestado. E ele sente que é obrigado a me informar que também recebeu uma coisa, o objetivo do tratamento dele. Então funciona dessa forma. Pelo menos comigo, eu sou muito literal nessa forma, quanto a essa questão de lidar com a palavra obrigado e com a palavra gratidão. Eu espero que você esteja conseguindo entender o que eu quero dizer com essas duas expressões que são fundamentais. E eu acredito que se nós fôssemos mais literais, eu acredito que se nós fôssemos um pouco mais claros, sabendo o que dizemos, quando dizemos, nossas relações seriam pautadas com muito mais verdade, com muito mais aceitação. As pessoas não teriam por que dizer fui enganado, fui iludido, fui maltratado. Muitas vezes você está tratando a pessoa como por exemplo, usar a palavra medíocre. A palavra medíocre é uma palavra muito utilizada para denigrir para denigrir a imagem da outra pessoa. Quando na verdade a palavra medíocre significa mediano, significa aquilo que vem do mediano, ou seja, você é medíocre porque você está fazendo algo mediano, você não é nem muito bom e nem muito ruim naquilo. Não é uma conotação ruim, é uma conotação talvez própria de zona de conforto, própria de que talvez a pessoa tem mais condições de ser melhor, e aí já não seria uma ofensa, seria um elogio, porque eu estou dizendo, você pode fazer melhor do que isso. Mas todo mundo entende, se eu digo para um amigo, eu nem digo, né? Mas se eu digo para um amigo, para um companheiro, para alguém de quem eu gosto muito, você é medíocre nisso que você está fazendo, a pessoa logo entende que eu estou a ofendendo, que eu estou querendo prejudicar. Não, eu estou querendo dizer assim, você pode fazer muito melhor do que isso. Você é capaz de algo muito melhor do que isso, mas você está preferindo fazer algo mediano. É isso que eu quero dizer. Mas nós estamos em meio a uma situação muito mimimi das coisas, em que tudo que você diz
é muito, né? É claro que existem situações onde nós precisamos entendê-las como uma grande brincadeira e existem situações onde nós precisamos compreendê-las como reais. Mas, afinal de contas, é isso que acontece conosco. Muito bem. Vamos agora partir para a perspectiva da palavra, da expressão gratidão. A palavra e a expressão gratidão. Quando nós tratamos dessa expressão, que nós utilizamos muito, gratidão, e as pessoas muito envolvidas com a mística, aquelas pessoas que começam a conhecer de física quântica, começam a mexer com coisas de energia, né? Isso, aquilo, outro, começam a adotar essa postura de tudo, elas dizem gratidão. Eu já tenho um pouquinho de cisma dessa palavra, justamente apesar do significado dela ser muito bonito, eu não uso essa palavra. Né? Eu uso a palavra agradecido, eu uso a palavra agraciado, quando eu me refiro a algo que eu não vou me esquecer nunca mais. Então eu uso a palavra agradecido, agraciado. Por quê? Porque a palavra gratidão já está meio que tarimbada, e como eu não gosto de ser confundido com as pessoas que não sabem o que dizem, quando dizem, por que dizem, eu uso outras expressões diferentes. Mas vamos lá para o significado da palavra gratidão, ok? Olha o que diz, muito interessante essa tradução aqui. E como eu disse para vocês, busca a exegese das palavras. Essa não é uma tradução exegética, mas ela traz alguns pontos da tradução exegética da palavra gratidão. Eu não vou falar para você onde você vai procurar isso, porque você vai encontrar traduções tanto gregas quanto traduções do próprio dicionário Roas com latim, enfim. Mas é muito interessante você fazer uma busca por isso e saber o que você está dizendo na hora que você está dizendo, ok? Mas olha que legal que eu trouxe aqui para vocês. Gratidão é um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio em favor de outra. Gratidão é uma espécie de dívida. Aí sim, nós estamos falando de dívida. Quando você vai procurar o significado disso lá em obrigado, o que vai dizer? Obrigado é quando você está obrigado de alguma forma, né, imposto a falar determinada palavra. Obrigado no caso. Mas aí ele vai acrescentar que obrigado tem alguma coisa a ver com gratidão. E não tem, são duas palavras completamente distintas. Obrigado não tem nada a ver com a palavra gratidão. E aí, a palavra gratidão, ele vai fazer a conotação de dívida, quando você estuda lá, obrigado. Porém, o significado de dívida é associado à gratidão, mesmo quando você estuda a palavra obrigado. Aqui não. Aqui, gratidão é isso. É uma emoção, presta atenção nisso, porque nós vamos falar sobre isso. Como eu falo disso, né? Uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio em favor de outra. Por saber que uma pessoa fez uma boa ação ou um auxílio em favor de outra. Gratidão é uma espécie de dívida. É querer agradecer a outra pessoa por ter feito algo muito benéfico para ela. No caso, não dá para colocar aqui aquela questão da lanchonete. Você chega, pede um café, ele te dá o café, o atendente te dá um café e você diz obrigado. Dizer gratidão ali está errado, porque você não deve nada. Ou deve? Estou perguntando para você agora. Você não deve nada. Ou deve? Não deve nada. Teoricamente você não deve nada. Aí depois você vai efetuar o pagamento por aquele cafezinho. Você entrega o dinheiro, a pessoa te dá o troco e diz obrigado. Você também não deve, a pessoa também não deve dizer para você gratidão, porque ela também não te deve nada. Ela prestou um serviço e foi paga por ele. Foi uma troca. Aquilo é uma troca. É por isso que está errado chegar numa loja e maltratar o atendente. Assim como também está errado chegar numa loja e o atendente te tratar com pouco caso. É você que está pagando o salário dele. E no contraponto disso, ele está prestando um serviço para você que se ele não estivesse ali, você não teria esse serviço prestado. Pelo menos não naquele lugar, não naquele momento, não daquele jeito. Correto? Muito importante isso. É muito importante a gente ter isso em mente. Saber que isso de fato procede. O que significa então a palavra gratidão? Como? Aonde que eu vou usar a palavra gratidão, Sidney?
Agora sim a gente entra no mérito de algo muito positivo. Eu sou terapeuta comportamental. A minha experiência é com terapia comportamental, com música, com o setor de assistência social da Fraters. Mas eu vou citar aqui um exemplo ligado à terapia comportamental. Eu tive uma paciente algum tempo atrás, e essa paciente tinha um quadro de completo desânimo da vida, um completo desânimo de si mesma. Eu acho que ela entendia que a vida dela, não tenho certeza de que ela entendia a vida dela como alguém que de fato já não tinha mais perspectiva, já estava caminhando para o final, quando a vida dela não estava nem na metade ainda. A perspectiva de vida dela é muito maior do que isso. Hoje ela tem essa consciência, mas estava num quadro clínico de uma doença que aterroriza as pessoas todas. Estava desanimada, machucada, ferida. Então, nós desenvolvemos o processo da terapia comportamental, e durante o processo de terapia comportamental eu a levei a mudar de comportamento. E ela alterou o comportamento dela por meio da hipnose, por meio da ADI, abordagem do inconsciente, por meio de algumas sessões mesméricas, né? Interessante você pesquisar sobre isso. E também de outras coisas, radiestesia, por exemplo, sinestesia, microexpressões faciais, abordagens do inconsciente dela, onde nós realizávamos alguns procedimentos que funcionam muito bem para cura, para libertação, para fugir dos traumas, enfim. E nós desenvolvemos esse processo terapêutico. Ela mudou de comportamento. A vida dela hoje é outra. Ninguém imaginava que fosse vê-la nessa situação. E a vida dela hoje é outra. Ela renovou a história dela. Então, há 2 semanas atrás, e nós desenvolvemos uma relação de profissionalismo, paciente-terapeuta. Paciente-terapeuta. Ela me pagou pelo meu serviço e eu prestei um ótimo serviço. Eu a levei pelo caminho do autoconhecimento a desenvolver na perspectiva dela uma profunda abordagem interior para a mudança do comportamento. E a vida dela mudou. Enfim. Há 2 semanas atrás eu me encontrei com ela e ela não me deve nada. Eu também não devo nada a ela. Foi uma relação profissional onde eu prestei um serviço e ela me remunerou por esse serviço. Nenhum deve nada um para o outro nessa relação. E o que aconteceu? O que aconteceu foi justamente que ela, há 2 semanas atrás, já tem um tempo que ela terminou a terapia dela e vive uma vida completamente nova. Há 2 semanas atrás ela me procurou. Há 2 semanas atrás ela me procurou dizendo assim: Sidney, eu estava entrando para tomar banho no meu banheiro e quando eu me olhei no espelho, quando eu passei no meu espelho, eu tenho um espelho grande no banheiro, e quando eu me preparava para o banho eu passei em frente ao espelho e não me reconheci. Eu olhei para mim e não me reconheci porque há exatos 1 ano e meio atrás eu estava sem perspectiva nenhuma de vida. E hoje eu me vejo outra pessoa, me vejo bela, eu me vejo bonita, eu me vejo feliz. Eu estou realizada enquanto pessoa, mas eu quero realizar outras coisas na minha vida. E por mais que tenha sido um trabalho remunerado, eu te remunerei por isso, eu não te devo nada. E você prestou um ótimo serviço e não me deve nada também. Eu quero te agradecer profundamente porque você alterou os rumos da nossa história. E aí eu entro no ponto dessa expressão que eu disse para vocês aqui do significado da palavra gratidão. Se você está me ouvindo do outro lado da rádio, perceba que você agora vai ter inúmeras pessoas que vão te vir à mente. Por quê? E que talvez você não tenha manifestado a gratidão para com essas pessoas. É muito importante ter gratidão, é muito importante ser grato. Só é feliz a pessoa que sabe ser grata. Olha o que eu disse para você, que é o significado da palavra gratidão. Ainda não é o significado literal, exegético, mas é um ótimo significado para a gente abordar hoje. Gratidão é um sentimento de reconhecimento. Sentimento, você reconhece verbalmente, você reconhece visualmente, você reconhece auditivamente, você reconhece pelo tato. Você reconhece que você é grato. E diz ainda, uma
emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio em favor de outra. Então, é um sentimento exteriorizado, você exterioriza aquilo e a pessoa percebe, você fala, eu te agradeço. Gratidão. Mas antes aquilo já foi uma emoção criada aqui dentro. Você se alegra tanto pela sua vida ter mudado, por essa pessoa ter te ajudado no momento mais difícil, por essa pessoa ter vindo de encontro a você, por você ter cruzado com ela na sua história no momento certo e ela pôde te auxiliar, não importa como, pode ter sido um dinheiro emprestado, pode ter sido uma palavra que você disse para ela, pode ter sido uma acolhida, pode ter sido um abraço, pode ter sido uma posada na sua casa, uma pernoite que essa pessoa fez na sua casa, pode ter sido o simples fato dessa pessoa estar na sua história. E você se sente tão grato que o seu corpo muda. Você pode perceber, existe todo um efeito químico no seu corpo. A corrente sanguínea, ela é completamente transbordada de ocitocina quando você se sente grato. Ocitocina é um hormônio da felicidade, para você ter uma ideia. Ela transborda a sua corrente sanguínea de ocitocina. Você se sente muito bem. Provavelmente você vai normalizar a produção diária de triptofano, consequentemente serotonina, também a melatonina, e aí você vai ter todas as suas funções, o ciclo circadiano vai ficar reguladinho, todas as suas funções hormonais vão se regular, e aí você vai ao banheiro na hora certa, você come na hora certa, você dorme muito bem naquela noite, você acorda muito bem disposto, a sua vida muda porque o seu corpo desenvolveu uma postura fisiológica de gratidão. Isso é emoção. A emoção está no inconsciente, onde estão todas as funções fisiológicas do corpo humano. Eu já falei sobre isso num vídeo específico, onde eu falo do inconsciente e do consciente. O sentimento é algo próprio do consciente. Por isso que o sentimento sempre vem depois da emoção. Primeiro é uma emoção, fisiologia, seu corpo altera, a pupila dos seus olhos dilata quando você vê a pessoa que te fez esse grande favor, que foi para você motivo de uma graça interior profunda. Você está entendendo do que eu estou falando? É isso. Gratidão é uma emoção, um sentimento exteriorizado. É uma emoção exteriorizada, ou seja, um sentimento. Isso é psicológico, isso é neurocientífico. Por isso não perca tempo. Reconheça as pessoas que te auxiliaram muito na sua vida e vá de encontro a elas. Vá de encontro a essas pessoas, fazendo com que elas possam estar na sua história para sempre. Gratidão é algo que não passa. O obrigado não. O obrigado que eu quero dizer é sensação, né? Aquela emoção. Foi, primeiro você exteriorizou, não importa o que você disse, mas é um obrigado. É uma relação de troca, né? Eu diria que está ligado ao amor eros, aquele amor filosófico chamado de eros. É uma relação de troca. Eu recebo, por isso eu te agradeço. Certo? A gratidão não é diferente. O obrigado, ele não te impõe nada, porque você não deve nada para outra pessoa. A gratidão não. É como se fosse uma dívida de fato que você tem para outra pessoa. Por isso, identifique as pessoas de quem você é grato e agradeça de coração. Fomenta isso de coração. A gratidão não passa, o obrigado passa. Eu digo obrigado para alguém, eu sinto que eu tenho que informar essa pessoa que eu recebi algo dela, eu digo obrigado. Daqui 5 minutos eu vejo essa pessoa falando mal de mim, eu já estou com raiva dela, não quero mais ela na minha história, ou então simplesmente apago ela da minha vida. Gratidão não. A gratidão é para sempre, porque ela se instala como um comportamento no inconsciente. Comportamentos são de cunho do inconsciente. A gratidão, ela é de cunho do inconsciente. Inconsciente pessoal de cada um. Por isso não pense que você é grato por alguém e depois 2 semanas depois você vai conseguir falar mal dessa pessoa porque essa pessoa te traiu, te magoou, te machucou, falou mal de você, não pagou a dívida que devia. Não, a gratidão não permite esse tipo de ação. A gratidão é algo real e que permanece para a eternidade. Foi muito bom estar com você aqui hoje. Bom, primeiro final de semana, sexta, sábado e domingo de convite especial, tá? Sexta, sábado e domingo do mês de novembro. O primeiro final de semana do mês de novembro eu vou estar em São Tomé das Letras dando
encontro, um retiro, é uma imersão mesmo. Você vai estar imerso 3 dias num retiro de muita informação, meditação, uma espiritualidade fantástica que nós vamos estar desenvolvendo lá. Nós vamos falar de hipnose, eu vou estar falando de hipnose, vou estar falando de mesmerismo, vou estar falando de microexpressões faciais, vou estar falando de percepção, vou estar falando de você, enfim, vou estar falando de várias coisas próprias para quem quer trabalhar na área terapêutica. Você é terapeuta, você é psicólogo, você é um psiquiatra, quer saber mais sobre como atender, como ter uma eficácia maior no seu atendimento, conseguir chegar a resultados melhores em tempo menor com os seus pacientes. Você precisa não só de conhecimento teórico, que é o que a faculdade geralmente transmite. Quando consegue transmitir conhecimento? Na maioria dos casos é informação. Existe uma diferença radical com relação a isso. Informação e conhecimento. A maioria das faculdades de psicologia, de psiquiatria, até de clínica, de terapêutica, enfim, cursos de terapia, conseguem transmitir muita coach, conseguem transmitir muita informação. Porque conhecimento é algo oriundo do ser mesmo. Você adquirindo informação ou não, você desenvolve conhecimento. Então, vai ser um encontro profundo, de conhecimento profundo, onde nós vamos estar abordando o tratamento terapêutico comportamental. Não é TCC, a TCC também é muito teórica. Eu acho que nós precisamos sair um pouco mais da teoria e abordar aquilo que Jung aplicava e afirmava ser realidade, né? E posteriormente a teoria dele ficou muito mais convincente do que a própria teoria de Freud com a psicanálise. Nós precisamos de mais... me fugiu a expressão aqui agora, mas estou lembrando agora. Nós precisamos de mais intuição. O terapeuta, ele precisa ser intuitivo. A intuição, quando ela cai no crivo da peneira da verdade, da realidade, ela não falha. E nesse encontro nós vamos estar abordando isso, ok? Basta entrar em contato pelo telefone 98844-1359. Você fala comigo mesmo se você quiser ir. Tem o pessoal daqui que está indo, a gente pode se organizar e todos vão estar indo. A pousada é fantástica e mais informações eu passo para vocês que estiverem interessados, né, para saber os valores, a data certinha, os horários, a pousada. Passo foto para vocês, ok? Ótimo, muito bom. Hoje eu vou estar novamente às 19 horas no espaço Yoga, na rua Olegário Maciel, na rua Presidente Olegário Maciel, número 940, desenvolvendo aquele momento de relaxamento, preparando a gente para o final de semana. Meu querido, minha querida, você que está aí do outro lado da rádio, eu te agradeço muito e é gratidão, entendeu? Olha aqui, gratidão, você vai sentir isso aí do outro lado. Eu te agradeço imensamente pela sua presença aqui. Eu prometo que em breve nós vamos estar ao vivo também por alguma rede social, né, com esse programa live toda sexta-feira. Mas enquanto isso, nós estamos no site da Fraters, depois que o programa for editado, e estaremos também aqui pela Rádio Volt, né, 87,9, firmes toda semana, com exceção dos feriados. Ok? É muito bom estar na sua companhia, é muito bom que você abra as portas da sua casa para mim, do seu trabalho, da sua vida, enquanto nós estamos juntos nas sextas-feiras do meio-dia às 13 horas. Quero mandar um abraço muito especial para a minha querida mãe, que sempre me assiste, sempre acompanha o programa, o meu filho, Ravi. Quero mandar também um abraço muito especial para Gi, que deve estar trabalhando nesse momento, e para todas as pessoas que me acompanham, que de alguma forma auxiliam nessas tarefas. Temos novidade com o Projeto Solar Cell daqui para frente, hein? Fiquem atentos aí lá no site da Fraters, ok? Muito bom estar com vocês. Aproveita na presença daqueles que você ama, o seu final de semana. Projeta. Vou viajar com a minha família, meus filhos, vou curti-los muito. Aproveita isso, faça isso, seja grato, ok? E seja feliz. Que o amor nos conduza.